Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a doutora Márcia Luz, ela que é odontóloga, é o jeito correto de falar, não é, doutora? Isso. Tô aqui com ela e a gente vai conversar sobre saúde bucal. Primeiramente, seja muito bem-vinda ao programa Jeito Goiano e ao Fica a Dica. Obrigada a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e aguardem que eu vou dar uma dica preciosa no final. Isso mesmo. Doutora, pra gente começar, vamos falar sobre saúde bucal? O que engloba a saúde bucal? Porque tem gente que acha que é ali só o dente e língua, mas é mais que isso, né? Isso, hoje mesmo eu estava falando com um paciente que a gente está muito acostumado a mandar no dentista, ir ao dentista fazer o que a gente deseja, né? E o que a gente tem aqui muito na clínica? O paciente liga, ele acha que ele tem uma saúde bucal bacana, porque ele não sente dor, porque ele tem todos os dentes em boca, ou os dentes que ele tem em boca ele acha que são suficientes. Aí ele liga e fala, eu quero fazer uma limpeza. E aqui na clínica a gente sempre solicita os exames radiográficos antes do paciente vir, porque a gente entende que não tem como fazermos uma consulta sem avaliação radiográfica. E aí os pacientes falam, que raio-x, eu só quero fazer uma limpeza, você nem me viu, entende? Então é cultural. Então eu falo que todos os dias aqui eu planto uma sementinha para o paciente conscientizar que a odontologia hoje é muito mais do que boca. Então, as infecções literalmente começam pela boca. Hoje a gente sabe que a sepsemia e que a bacteremia que acontece no hospital. Então, por exemplo, eu fui fazer uma cirurgia de joelho, peguei uma bactéria e morri. A gente achava que essa bactéria era do hospital. Pode ser, mas de 30% a 40% pode ser de origem bucal. Então, o que acontece? Eu tenho uma infecção bucal assintomática, que eu não sei que eu tenho, e aí quando eu tô bem, eu tô convivendo com ela. Quando cai a imunidade, essa bactéria simplesmente prolifera. Então, hoje a boca tá comprovado cientificamente que ela tá ligada em todo o corpo. Eu até ia questionar, porque a gente viu recentemente casos de pessoas que às vezes fizeram um procedimento no dente, alguma coisa assim que aparentemente seria comum, e aí tem uma infecção e morre. É por conta, então, dessa saúde bucal não tá tão boa quanto pensa. A morte, né? Eu dei muita entrevista por causa dessa morte do siso, né? Porque divulgaram a clínica e elogiaram a clínica e o pessoal me chamou. Então, o que acontece? A morte de um paciente não está só atrelado à infecção. Às vezes, o paciente tinha uma morbidade sistêmica, que não foi avaliada, às vezes, no ato. Às vezes, eu falo que o cuidado da área da saúde, ele é invisível. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um centro de esterilização. Para manter esse centro de esterilização, é um custo. Então, às vezes, a esterilização não estava 100%, entende? Então, são vários fatores que englobam isso aí. Vir a óbito, é claro que a infecção, a presença da bactéria contribui, mas a gente precisa ter outros fatores ligados a isso. A senhora falou que muitas vezes a bactéria tá ali e tá assintomática. Qual que é o sinal de que eu devo procurar um dentista ou existe um tempo, a cada tanto tempo eu preciso do dentista? Bom, de quanto em quanto tempo a gente vai no oftalmo? De quanto em quanto tempo a gente vai na ginecologista? Anualmente. Então, o dentista é no mínimo uma vez por ano, gente. E qual que é o sinal? Infelizmente, eu não posso te dar essa receita de bolo que deram muito tempo, né? Você vai, sua gengiva tá sangrando. Se você sente uma pontadinha congelado. Hoje a gente sabe que tem paciente que chega aqui e ele nunca sentiu nada. Assim como na oncologia. Às vezes você vai na ginecologista, você não tá sentindo nada e tem uma péssima notícia. Então, não esperem o sinal. Façam um check-up, e eu falo muito isso, check-up gestacional. Aconteceu também esses dias uma pacientinha grávida, não fez o check-up antes de ficar grávida. O que aconteceu? Teve uma dor de dente muito séria, próximo de ter o neném. O que ela teve que fazer, gente? Extrair o dente, porque a infecção estava tão grande, que ela tinha um risco de prejudicar o parto dela por conta disso. E ela não tinha tempo de fazer o tratamento, porque ela estava quase tendo neném. E quando a gente fala do check-up gestacional, já inclui ali aquela consulta pré-odontológica para o bebê, porque tem uma consulta também ali para as crianças.
Não. Aí eu tô falando da mãe, Ou né? só pra mãe? Da mãe. Mas o nenenzinho nasceu, gente. A gente já tem que começar a higienizar a boquinha dele, porque ele tem que criar o hábito de ter algo na boca dele. Então, por exemplo, eu tenho uma pequena de 4 aninhos. Desde que ela nasceu sem dente, ela não mamava? O leite não é um alimento, então ele fermenta na boca. Se a gente deixa aquilo ali na boca da criança, já vai mudando o pH. O pH é a acidez da boca. Se a gente deixa ele acostumar com aquilo ali, a criança já vai mudando a microbiota daquela boca. Então tem que passar a gazezinha úmida com soro e tem que vir sempre ao dentista. Quando nascer o primeiro dentinho, ela já vai estar super acostumada, vai deixar higienizar o dentinho normalmente. E qual que seria o jeito correto de fazer essa higienização do bebê? Do bebê com dentinho? Sem dentinho. Porque muita gente acha que tem que pôr algum produto. Como que é? Como ele não come alimento, é só o leite mesmo, né? É só pegar uma gaze, se preferência estéril, mas a gente sabe que não tem como. Pega a gaze, enrola no dedinho e passa aqui no fundo de vestíbula, que é nesse buraco que tem entre a bochecha e aonde nasce o dente, que é o rebordo. E limpar. Você vai ver que vai sair uma gosminha branca, que é a fermentação do leite. Então, mamou à noite, vou fazer isso? Não, deixa ele dormir, mas acorda e já faz. Porém, mamou à noite, já tem dente, tem que escovar. Mesmo que esteja dormindo. Mesmo que esteja morrendo de sono. A minha neném tava lá dormindo e eu escovando e vamos embora. E ela já estava acostumada também. Tranquila, tranquilo. Doutora, quando a gente, ainda falando de saúde bucal, quais são as principais doenças que a gente pode encontrar e que são mais comuns no consultório? A principal doença da odontologia chama-se cárie, né? É uma doença multifatorial não transmissível. Por que a gente fala multifatorial? Porque ela só desenvolve com a união de várias coisas. Primeiro dela é a presença do açúcar, que a gente não precisa falar de um brigadeiro. Um macarrão vira açúcar, né? Então, o carboidrato vira açúcar. A frutose é um açúcar. Então, tudo que a gente come vira açúcar. Então, um alimento, certo? O tempo. Então, doutora, quanto tempo eu tenho que fazer? Quantas escovações eu tenho que fazer? Eu sei que a pergunta vai vir, né? Já tô antecipando. Você vai escovar toda vez que você comer, mas a gente sabe que isso é muito utópico. Mas isso está muito atrelado ao que você come. Então vamos lá, comi um macarrão, depois comi um brigadeiro. Gente, eu preciso escovar dente, porque é muito açúcar. Comi uma salada e um frango grelhado. Posso deixar um pouquinho para depois, certo? Então o carboidrato, o tempo, o hospedeiro e a frequência de higienização. Então por que eu digo hospedeiro? Porque o pH da saliva, como a gente falou lá das crianças, ele é construído. Então, minha filha, por exemplo, comeu doce só depois de 2 anos. Por quê? Porque eu queria criar esse pH e queria criar o hábito também, para não ficar viciada no doce. Então, se a gente come doce todos os dias, eu vou ter uma alteração sistêmica do colesterol, do açúcar no sangue, da diabetes e tudo mais. Se eu sou daquelas que tem o dia do lixo, então, por exemplo, eu me acabo no final de semana. É muito melhor eu me acabar no final de semana do que eu comer doce todos os dias. Isso para a boca, isso para o peso, isso para o sangue, isso para tudo. Entendeu? Porque esse organismo ele não está acostumado com aquilo todo dia. Então... Exatamente. E aí, se eu faço isso esporadicamente, eu vou caprichar mais na minha higiene no final de semana. Além da cárie, tem alguma outra que é muito comum aparecer e às vezes as pessoas não sabem tanto? Hoje está muito comum a síndrome do dente rachado, então todo mundo está quebrando muito dente em consequência do bruxismo, né? Então isso tá assim, nossa, rotina no consultório e não tem idade mais. A gente vê criança com bruxismo e isso tá real. Por quê? Porque a gente não para mais. Eu ia perguntar se existe uma justificativa para isso, para esse aparecimento, esse surgimento do bruxismo em mais pessoas. Excesso de informação, excesso de... A gente não fica parado, não tem ócio mais. A gente tá no trânsito, tá no celular, tá falando com a criança, a gente nunca mais fez uma coisa só na vida. Então a gente tá extremamente sobrecarregado. Então é importante você dar um tempo para você com relação a isso, tentar focar só, né, numa tarefa, isso vai te ajudar. Crianças, é importante ter a higiene de tela, então não assistir tela depois das 18 horas, porque isso já está comprovado também que gera o bruxismo para as crianças. E também a questão da oclusão. Então, hoje a gente sabe que o desalinhamento dos dentes é diferente do balanceamento da mordida, igual carro. Carro alinhado não quer dizer carro balanceado, né? Então, a gente hoje vê sorrisos perfeitos,
alinhados que estão desbalanceados. Então a gente precisa balancear a mordida para evitar essas fraturas aí por excesso de toque ou um contatozinho errado lá atrás, que a gente consegue fazer com escaneamento 3D e com o uso do aparelho invisível. Doutora, e agora partindo para a estética, a gente está quase chegando no fim, mas acho que não tem como a gente terminar sem falar de estética. Com certeza. Eu percebo que tem muita gente, muitos famosos, usando lente de contato. E aí eu queria saber se existe uma contraindicação. E eu já vou aproveitar para te fazer outra pergunta também. Tem como eu chegar aqui e falar, doutora, eu quero colocar a lente igual fulano? Ou é feito um estudo ali para cada pessoa? Gente, eu falo que poder você pode tudo, né? Mas você deve, né? Então, assim, poder, gente, todo mundo pode tudo. Hoje a gente está, né, numa época da vida onde a gente tem poderes e escolhas muito à vontade. Isso é bom por um lado, porque não existe a padronização, entre aspas, mas sim, tem como você escolher isso. Aí cabe muito do profissional. Então, aqui na clínica, a gente preza muito pela naturalidade. Então, você pode olhar, o que é natural, gente? É um dente branco quadrado? Não, um dente amarelo. Um dente natural, ele tem o degradê do amarelo. Isso é natural. Então, você pode ver nossas facetas que a gente publica, é amarelo, vai tendo degradê. É claro que tem aquele paciente que quer um branco, igual esse papel, tudo bem. Mas a gente vai falar sempre pra ele, olha, a sua cervical tem que ser um pouquinho mais amarela do que a ponta, porque senão vai ficar o dente do máscara. Desproporcional. Né? Eu falo que é o dente do máscara, o dente do mentex, né? Mas tem gente que gosta? Tem, gente. Mas eu acho que quando a gente explica para o paciente, ele vai entender. Eu dou sempre um exemplo, eu tenho prótese de silicone. Coloquei muito, muito pequeno, não tinha nada. Cheguei lá querendo um peitão. O médico falou, não coloco. Não coloco, você é pequena, você é isso, você é aquilo. Saí de lá brava. Hoje, eu dou graças a Deus. Entende? Então, eu acho que cabe o profissional explicar para o paciente o que ele realmente precisa. E o que vai harmonizar com o rosto dele. Exato. Porque uma coisa é moda, outra coisa é você conviver com isso. Então, a gente faz muito retrabalho aqui de pacientes que colocam na moda, porque às vezes o profissional quer vender ou quer satisfazer a escolha do paciente. Então, eu acho que o profissional, ele tem que ter a maturidade de entender, esse paciente não sabe o que ele está falando, ele não sabe o que ele vai ter que conviver com isso. Mostrar um antes e depois, fazer o teste do muito branco, o teste do mais amarelinho, para ele ver o que é harmônico. Então, sim, eu posso colocar o dente branco, que eu quiser, mas eu acho que cabe ao profissional realmente explicar para o paciente o que vai ser conviver com isso durante muito tempo. E sobre a contraindicação. Então, hoje, a maioria dos pacientes que precisam de faceta, normalmente precisam do alinhamento e do balanceamento. É muito raro um paciente que tem a boca perfeita para a gente só encaixar a faceta. E hoje o que tem muito? O dente é torto e aí quer fazer igual um reboco de parede, né? Colocar a faceta por cima. Faceta por cima para você achar que tá reto. Gente, não vai durar, entende? Então, pode ser que existem algumas técnicas que duram um pouquinho mais, pode ser, mas não vai durar o tempo. E os outros problemas vão aparecer também. Com certeza. Então, assim, igual eu tô de aparelho invisível, né? Então, você precisa balancear a mordida antes. É um processo um pouco mais duradouro? Mas é duradouro para colocar e é duradouro para ficar na sua boca. Então, uma reabilitação estética, ela tem que durar aí 15, 20 anos, no mínimo, né? Quando bem feita. Ela não tem que fraturar. Então, isso vai muito do planejamento do caso, tá? Então é muito difícil você colocar a faceta numa boca assim de cara, né? Você tem que fazer algum procedimento antes para poder adequar e receber essa reabilitação. Doutora, a gente está chegando no fim e eu queria que você deixasse uma dica para quem está em casa, seja de cuidado, seja para manter ali os dentes mais bonitos, mais saudáveis, fica por sua conta. Bom, a dica que eu dou, gente, é que dente mata. Não deixe para cuidar da sua boca só quando doer ou quando quebrar, porque muitas vezes isso pode ser tarde demais e o que eu tô te falando não é de perder um dente para um implante, é às vezes você perder um ente querido realmente por não cuidar da saúde bucal. Então fica a dica, vá ao dentista pelo menos uma vez ao ano e ao dentista com exames radiográficos. Não vai dar uma olhadinha sem raio-x, não. É isso, doutora. Muito obrigada e seja sempre bem-vinda no programa Jeito Goiano. Obrigada, gente. Foi um prazer. Quem quiser me acompanhar, né, saber mais,
O meu arroba é doutora.marcialuz e também tem o arroba aqui da clínica, @luz espaço integrado, sem o C cedilha. Sejam bem-vindos. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.